compartilhar agora. Mais pra cá. Deixa eu ver se meu celular despencar. Tá dando boa noite, amor. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Poucos minutinhos queremos iniciar, tá bom? Enviando aqui para a turma, para algumas pessoas que não são do grupo. Aí a gente inicia, tá bom? Tudo bem por aí? Mais pra cá. Opa, mais para cá. Pra cá. Me ajeita Mais aqui. pra cá. Mais pra cá. Boa noite mais uma vez. Fala, Débora. Dáurea, boa noite. Olisonete, boa noite. Dáurea, boa noite. Débora, Antônio Lucas. Graça e paz. Ô Lucas. Teles e Jamilena, também. Projeto Quer Saber, boa noite. Neide, boa noite. Gláucia Alcântara, juntamente com Gilvão e família, boa noite. Pastor Renato Henrique, Renato Piper, aí de Viçosa do Ceará, está conosco, juntamente com a família. Boa noite, Renato. Graças a Deus pela vida da igreja em Viçosa, tá bom? Tassiana, boa noite. Cantor cristão e Bíblia na mão. Hoje eu tenho um grande desafio de falar sobre algo difícil, muito difícil. Falar sobre a soberania de Deus. Não vou falar tanto hoje, porque abrange muitas coisas, mas eu quero dar uma introdução sobre esse assunto da soberania de Deus. E eu acredito que nós vamos gastar eu quero gastar pelo menos 3 devocionais tentando falar sobre esse assunto, um assunto tão bom, um assunto tão maravilhoso, um assunto que é aquela questão, é fácil falar que crê no Deus soberano, mas é difícil praticar essa fala, né? Então, todos nós, tanto eu como vocês aí, acreditamos em um Deus soberano. Mas a prova da nossa crença realmente vem quando as coisas estão acontecendo, e principalmente as coisas ruins. Então, a partir de hoje, talvez nos próximos 2 devocionais, nós queremos meditar sobre esse tema tão importante, tão necessário para a vida do crente, tá bom? Isaac, lá de Russas, boa noite, Isaac, Deus abençoe a sua vida. Ana Cláudia, lá em Antonina do Norte, também está conosco. Joelma e Reginaldo, João Pedro e Emanuel também estão conosco. Falei isso, Reginaldo, estamos sentindo falta dos teus devocionais, hein? Essa semana você vai fazer um para nós, tá bom? Fique ligado. Vitor, boa noite, Vitor Rodrigues. Deus abençoe a sua vida, tá bom? E, irmãos, né, vocês já devem estar sabendo, muito provavelmente, mais 2 semanas aí de isolamento social, tá bom? Alimentemos nossas mentes e nossos corações com a palavra do Senhor para que sejamos protegidos de todo e qualquer pensamento ruim, negativo, que nos distanciam da palavra de Deus. Tá? Vamos cantar. Isso, amor, compartilha aí com os teles. Eu não mandei não pro grupo dos teles. Certo.
Os teles. Os teles, né? Só um momento. Abra o seu cantor cristão Vou mandar pra ele. no hino número 7. Tá bom? Eu só vou mandar aqui para 2 grupos que a Karine pediu, viu, irmãos? Aí nós vamos cantar. Os teles, a família já não. Os teles. Eu não estou nos teles, não, ó. Fala comigo. Vai ser pra alguém mandar aí, peça ao papai mandar os teles, que hoje eu esqueci de mandar. Teles, meu sogro, Karine está pedindo para você compartilhar o link com a família Teles, tá bom? Porque o meu celular tá na live, eu não posso fazer. Tá ok? E o celular dela tá ocupado aqui filmando a minha pessoa. Tá bom? Tá ok. Deixa eu ver aqui se falta alguém pra gente mandar o link. Tá? Deixa eu ver. Certo. Cadê? Tá aqui no grupo, vai aqui. Peraí, viu? Ok. Vamos orar. Puxa, desliguei. Aqui no celular. Peraí, viu, irmãos? I'm sorry. Só um momento. 8h07. Boa noite, Creuzinha. Amém. Marcela Melo, boa noite. José Lopes e família estão conosco. Vamos cantar, vamos orar, depois vamos cantar o hino do cantor cristão número 7, tá bom? Oremos. Amado Deus, amado Pai, obrigado por mais uma oportunidade de poder estar, ó Deus, com os meus irmãos, ó Pai, através dessa ferramenta. Pedimos a Tua bênção sobre nossas vidas, sobre nossos corações, mentes, nossos corpos. Nos fortaleça em tudo, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Cantemos o hino número 7. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vindes louvai. O céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou com seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que tão compassivo em nosso auxílio e sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso
eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. O céu na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém? Podemos cantar outro? 579. Ruge forte, contundente, a guerra do pecado. Ruge forte, contundente. Vamos ver se o carinho nos auxilia mais uma vez. 579 do cantor Cristão. Esse hino a Marta tinha pedido no devocional anterior e vamos cantar agora, tá bom, Marta? Boa noite, Mazé, boa noite, Elisandra, boa noite, Sara Lima, boa noite, Isaac, mais uma vez, irmã Sônia, boa noite, Rivânia, Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Silas, ou Júnior e Dalva estão conosco também, acabaram de entrar, tá bom? Vamos cantar o hino número 579. Karen vai tentar aqui nos acompanhar, peguei ela de surpresa. Nesse aqui, 579, tá bom? Luizonete. Ruge forte, contundente, a guerra do pecado, mas os seus clamores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Sigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do
Carlinhos está perguntando da Osnet se vai ter lanche. Rapaz, se quiser trazer, Carlinhos, pode trazer que aqui que assim tem. Bem, meus irmãos, eu quero que vocês abram suas Bíblias junto comigo em Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Isaías 46. Tá? Isaías 46. Vamos ler juntos, versículo 8 ao 11. Vou chamar o irmão Dedé para vir aqui à frente e fazer a leitura da palavra de Deus. Ei, Dedé, pode vir. Vamos ler em voz alta, tá bom? Francisco da Chagas, Aragão, boa noite, querido. Isaías 46. Deixa eu ver. Do versículo 8 ao versículo de número 11. É dito assim, está escrito na palavra do Senhor. Isaías 46, versos 6 a 8. Assim diz a palavra do Senhor. Isaías 46, eu falei o quê? Dos versos 8 ao 11, na verdade. Isaías, mais uma vez, 46, versículo de número 8 ao versículo número 11. Assim diz a palavra do Senhor. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Passagem muito bonita, muito linda, muito confortante e ao mesmo tempo difícil. Como eu disse a princípio, nós vamos tentar nos próximos devocionais conversar um pouco sobre a soberania de Deus. Eu acredito que diante de vocês que estão aí comigo, nós juntos aqui, eu acredito que nós todos como cristãos, principalmente batistas e regulares, nós cremos na soberania de Deus. Agora, o que é crer na soberania de Deus? O que significa isso? Né? O que significa isso? Irmãos, eu separei um material aqui da Igreja Batista de Belém, a igreja do nosso querido John Piper. Ele tem 3 pontos aqui relacionados à soberania de Deus, que está na confissão de fé, lá da igreja a qual ele pastoreia. E eu quero compartilhar com vocês rapidamente o que eu separei para ler para vocês, que os nossos irmãos lá da América creem, que eu acredito que, na medida que eu vou lendo aqui, você irá se identificar, assim como eu também me identifiquei. O que eu vou ler tem a ver acerca da soberania de Deus, tá bom? Então, presta atenção. Diz assim, primeiro, nós cremos que Deus, desde toda a eternidade, a fim de mostrar toda a extensão da sua glória para o eterno e crescente deleite de todos os que o amam, pelo muito sábio e santo conselho da sua vontade, livre e imutavelmente, ordena e conhece de antemão
tudo o que venha a acontecer. O primeiro ponto que nós podemos relacionar, assim como John Piper também relaciona junto com os irmãos lá da América. E eu quero dar uma ênfase nisso. Ordena e conhece de antemão tudo o que vem a conhecer. E temos como fundamento aqui a passagem lida que nós lemos de Isaías capítulo 46. Segundo, nós cremos que Deus sustenta e governa todas as coisas, desde galáxias às partículas subatômicas, desde as forças da natureza até os movimentos das nações, e desde os planos públicos dos políticos até os secretos de pessoas solitárias. Tudo de acordo com seus propósitos eternos e sábios, para glorificar a si mesmo, porém de tal maneira que ele nunca peca, nem jamais condena uma pessoa de modo injusto. Ainda assim, ordenar e governar todas as coisas é compatível com a responsabilidade moral de todas as pessoas criadas à sua imagem. E terceiro, nós cremos que a eleição de Deus é um ato incondicional da livre graça que foi dada por meio de seu Filho Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Por esse ato, Deus escolheu antes da fundação do mundo aqueles que seriam libertados da escravidão do pecado e levados ao arrependimento e à fé salvífica em seu Filho Cristo Jesus. Então, 3 declarações que têm tudo a ver com o texto lido de Isaías capítulo 46, versos de 8 a 11. Então, vocês devem ter percebido, e acredito que vocês certamente também creem, assim como eu e como tantos irmãos que professam a fé cristã, a fé bíblica, que diante de tudo que nós observamos ao nosso redor, diante de tudo que nós não conhecemos, diante de tantos mistérios que estão certamente, claramente para nós ocultos, Deus, ele é um Deus soberano. E um detalhe que eu quero acrescentar a essa frase é: Deus, ele exerce, corroborando com o que nós lemos agora há pouco, com o que vocês ouviram, e fundamentado também nas Escrituras Sagradas. Deus exerce a sua soberania de forma absoluta. Ou seja, resumindo, não há um espaço no universo ao qual Deus não ordena, ao qual Deus não saiba ou não governe. Não há um ato da humanidade que o Senhor não governa e não exerce o seu poder, e não executa o conselho da sua vontade. Então, quando eu falo de Deus exercendo soberania absoluta, é porque isso é prerrogativa somente de Deus, o eterno Senhor. Então, acrescentando mais ainda, irmãos, se assim não fora, veja, se assim não fora, Deus não seria Deus. Então, isso tem muitas coisas inseridas nesse pensamento. Veja, se Deus não exerce de forma absoluta a sua soberania, a conclusão que vamos ter que assumir, caso neguemos, é que Deus não é Deus. É que o Deus das Escrituras não é quem ele diz que é. No entanto, portanto, nós como crentes, como cristãos genuinamente bíblicos, temos que abraçar essa doutrina obrigatoriamente. Então, quem não abraça a soberania absoluta do Deus, o Todo-Poderoso, ele terá que negar muitos ou alguns, talvez muitos atributos pertencentes ao Senhor. Então, nós temos que, como cristãos,
como crentes, como batistas, é assumir essa posição. Qual posição? Eu creio. Declarar, professar a nossa fé diante dessa doutrina tão rica e eu posso falar ao mesmo tempo tão insondável. Porque aqui nós estamos tocando em algo que é infinito, quando se trata dos conselhos ou dos desígnios do Senhor. Em nossa limitação, em nossa pecaminosidade, nós somos minúsculos. A nossa mentalidade, né, a nossa inteligência se torna minúscula diante de uma doutrina tão grandiosa relacionada à pessoa do nosso grande, infinito, eterno e bondoso Deus. Então, ou você acredita nessa doutrina da soberania absoluta de Deus, ou você terá que negar tantas coisas que a gente vê à nossa frente, tá bom? Então, por que eu quero definir isso? Porque às vezes a gente escuta o seguinte: presidente X é o soberano da nação, seja Brasil, Estados Unidos ou China. Então, o presidente nenhum de nenhum país é soberano de forma absoluta, de forma alguma. O presidente precisa precisa ter a aprovação do Congresso, enfim, de tantas burocracias que existem. Então, presidente ou autoridade humana tem essa prerrogativa de soberania absoluta. Então você precisa entender, eu quero que você fixe isso na sua mente, acerca da soberania de Deus, uma soberania absoluta. Eu tento falar disso como uma soberania que envolve, que inclui absolutamente tudo que se passa, quer em cima da terra, quer debaixo da terra, quer nos céus, nas galáxias, nos mares, nas maiores profundezas da terra. Nada mais, nada foge aos olhos do Senhor, nada foge ao poderio de Deus, nada foge à vontade do nosso grande, poderoso, absoluto Senhor, tá bom? Então, introduzimos isso aqui. Somente Deus é um soberano absoluto. E outra proposta que eu quero trazer para vocês é Deus em sua soberania, que é absoluta, claro, parece um pouco redundante, mas não é. Eu quero aqui fixar, eu quero aqui dar uma ênfase, né, nessa soberania exercida pelo nosso Deus de forma absoluta, tá bom? Então, Deus, através do seu poder soberano, seu poder absoluto e eterno, Deus em tudo tem propósitos. Deus em todas as ocasiões, em todos os fatos, em tudo que acontece debaixo do seu querer, debaixo da sua vontade, tudo acontece através do seu querer e sua vontade. Tudo acontece. No final das contas, tudo acontece porque Deus quis, porque a vontade dele foi executada de acordo com o seu maravilhoso conselho. Então, em todas as ações de Deus, em tudo tem seus propósitos. Tudo também. Então, meus irmãos, eu quero que vocês abram as suas Bíblias em Provérbios capítulo 16, tá bom? Provérbios capítulo 16, né? E nós vamos começar com as coisas que parecem ser pequenas ou coisas que talvez não vamos dar muita atenção. Quando eu falo de Deus, ele é soberano sobre tudo que aparenta acontecer de forma aleatória. Não é? E aqui
talvez alguns vão achar meio doido, e talvez até seja, mas olha o que eu vou falar aqui. Deus é soberano sobre o que aparenta os seus atos mais aleatórios do mundo, né? Tipo a folha da minha Bíblia que tá querendo sair do lugar, né? É Deus. No final das contas, o Senhor quer que isso aconteça. Aí eu quero ler com vocês Provérbios 16, versículo 33. Olha o que Deus aqui está falando na sua palavra. Diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Um dia desse eu estava jogando dados com as meninas no jogo chamado Ludo. Lembra, Cacá? Ludo. E o jogo Ludo, um jogo de mesa, tem alguns dados. Você pode também imaginar outro jogo aí de dados, né? Nós lançamos os dados e cai a numeração. Cai um 4 e cai um 6. Nós lançamos os dados, mas a numeração a numeração que os dados caíram ao serem lançados, não fui eu que determinei, e também não aconteceu de forma aleatória, não aconteceu de forma adoidada, né? Então eu lanço, aqui a ilustração é justamente essa: o homem lança a sorte, mas no final das contas, se caiu um 6 e se caiu um 5, quem foi que decidiu que foi um 6 ou foi um 5? Não é? Estão ligados aí como isso é invocado? Né? É um assunto que mexe com a gente. É um assunto que vai bem lá no íntimo dos nossos corações. Ou então, algo simples, algo que talvez não demos tanta importância, de fato não tem tanta importância. Um jogo de dados, um jogo de mesa. Lança os dados, caiu um 6, caiu um 4, quem foi que decidiu? Deus. Isso tem a ver com a soberania exercida pelo nosso Deus. Tá bom? Então, nas coisas que aparentam serem aleatórios de todo mundo, no final das contas, é Deus quem faz com que a decisão dele seja realizada para nós. Tá bom? Então, nas coisas mínimas, nas coisas pequenas, nas coisas que nós não consideramos que são tão valiosas, tá bom? Outra passagem bíblica que eu quero que vocês estejam me acompanhando é em Mateus capítulo 10. Vamos lá agora para o Novo Testamento, por favor. Mateus capítulo de número 10. Tá bom? Mateus capítulo de número 10. Cadê? Versículo 29 e 30. Mateus 10, 29 e 30. Jesus Cristo aqui ensinando que as coisas de pequeno valor e as coisas que nós muitas vezes não estamos dando tanta atenção, que Deus ele cuida, que Deus ele sabe, que Deus ele planeja e executa, e ele está com seu olhar sobre todas as coisas, tá bom? Mateus 10, 29 e 30, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 10, 29 e 30. Não se vendem 2 pardais por um as, veja, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai, nenhum pardal. 30. E quanto a vós outros, olha o que ele fala: até os cabelos todos da cabeça estão contados. Aí, por que isso tem a ver? Que importância tem os nossos cabelos? Quantas vezes você se preocupou em contar os fios dos teus cabelos? Nem eu que tenho pouco me preocupo em contar
os fios dos cabelos que eu ainda tenho, né? Então, coisas pequenas, coisas que talvez a gente esteja julgando que são que não precisa ter tanta atenção, Deus, Ele cuida, Deus, Ele sabe, Deus, Ele quer que aconteça, né? Se eu hoje perdi alguns cabelos se durante o meu tempo de vida, eu antes tinha muito cabelo e hoje tenho pouco, quem ordenou que caísse? Não vem com brincadeira não. Quem ordenou que caísse os meus cabelos, que antes eram muitos e hoje são poucos? Então são nos detalhes que também Deus exerce a sua soberania. Deus executa a sua vontade de forma absoluta. Tá bom? Então, as coisas pequenas. Eu quero também incluir, irmãos, outro ponto ao qual Deus também executa a sua soberania, desde os vermes no chão até as estrelas nas galáxias. Deus governa, enfim, a sua natureza, a sua criação. Deus, Ele governa. Eu não vou querer que vocês estejam abrindo, porque o que eu vou falar, vocês já devem saber a referência que eu quero dar para vocês, mas se quiserem, vocês podem abrir. Em Jonas, todos vocês sabem muito bem a história de Jonas, o profeta teimoso. Inclusive, esse ano, eu acho que foi esse ano, ano passado, nós fizemos uma série de mensagens em Jonas. Então, o que é que você sabe de Jonas? Você deve saber, assim como eu, que Jonas, por ser teimoso, por fugir da vontade do Senhor, né, ele acabou indo, sendo lançado ao mar. Ele foi lançado no mar, e lá no mar, algo engoliu ele. E esse algo é um grande peixe. E a pergunta que eu falo é: quem ordenou que aquele peixe engolisse Jonas? Deus. Deus quis. A vontade de Deus foi executada. O conselho do Senhor foi decretado, foi colocado em prática, né? A ordem de Deus foi dada e foi obedecida pelo grande peixe, tá bom? Aí, da mesma forma que Deus ordenou que o peixe engolisse Jonas, Deus também ordenou que o peixe vomitasse Jonas, colocasse Jonas para fora, né? E vamos nos deter um pouquinho em Jonas. Vai lá para o último capítulo, se eu não me engano, no capítulo 4, né? Quem foi que ordenou com que aquela plantinha crescesse e Jonas pudesse ter um breve cochilo naquela plantinha? Quem foi? Foi Deus. Deus ordenou que através de uma sementezinha no chão a planta crescesse e fizesse sombra para o profeta Jonas. E então Jonas cochilou e tudo mais. Agora, outra coisa em Jonas 4, versículo 7. Quem foi que deu ordem para que o verme matasse aquela planta? Quem foi que ordenou? Não foi Deus? Então, vejam, aqui é só para a gente estar refletindo e aumentando a nossa crença, a nossa convicção acerca da absoluta soberania de Deus, que vai em coisas que muitas vezes não estamos dando importância, que inclui também vermezinhos no chão, como as estrelas em todas as galáxias do universo. Deus, ele governa de uma forma soberana e absoluta, meus irmãos. Tudo
e tudo, tá bom? Vocês estão comigo aí em Isaías? Vamos voltar para Isaías, capítulo de número 40. Capítulo de número 40, tá bom? Isaías, capítulo 40, versículo 26. 40, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Não, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e poder, nenhuma só vem a faltar. Tá bom? E eu acredito, assim como outros também acreditam, que de fato aqui são as estrelas, as galáxias, as quais Deus conhece de forma detalhada, uma por uma. Então, note aqui a abrangência e o poder do Senhor de executar ou de exercer o seu governo soberano em tudo. Vermezinhos, átomos, partículas, como disse meu pai, partículas subatômicas, a objetos, coisas grandiosas. Aí nós podemos pensar no Sol, na Lua, nas estrelas, nos cometas, nos meteoros, nas poeiras celestiais que há por todo o universo, no cosmo e por aí vai. Então, irmãos, é muito lindo crermos isso. E sem esquecer também de falar, irmãos, que a soberania do Senhor inclui todos os eventos, e aqui eu quero que você preste atenção, inclui todos os eventos naturais, desde clima, até mesmo desastres, doenças e deficiências. Agora lascou. Né? Então, quando toca nesse assunto aqui, até aqui estava fácil de compreender e de aceitar, não é verdade? Coisas pequenas, nós vimos um jogo de dados, um cabelo que cai, um vermezinho que mata uma planta que nasce, uma folha que balança, um caju que cai. Isso aqui é fácil. Isso aqui é fácil de aceitar. Claro, eu nunca duvidei desse Deus que exerce a sua soberania. Mas o que é que vocês me dizem sobre isso? Todos os eventos naturais, desde o clima até mesmo os desastres, doenças e deficiências, né? Exatamente, Glaucio. Salmo 147, vamos comigo. Salmos de número 147. A Glaucio cita aqui versículo 4 e 5, né? Conta o número das estrelas chamadas todas pelo seu nome. Grande é o Senhor, nosso e muito poderoso. E eu quero ainda no versículo 15 a 18, do Salmo 147, mesmo salmo aí que a Glaucia está mencionando. Salmo 147, versículo 15 ao versículo 18. Olha o que Deus fala acerca disso também. É Salmo 147, a partir do versículo 15, diz assim: Ele envia as suas ordens à terra, a sua palavra corre velozmente, dá neve como a lã, dá a neve como a lã, espalha a geada como cinza, ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao frio? Manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento e as águas correm. Este é o Deus da palavra escrita. Esse é o Deus que se revela neste livro sagrado. Interessante quando ele fala que ele envia as suas ordens à terra. Então Deus, irmãos, Deus, ele está por trás de um governo, ele está, na verdade, ele está governando por detrás
tudo o que acontece está debaixo do querer e da vontade do nosso Deus. Nos mínimos detalhes, desastres naturais, clima, doenças. Nós pensamos que esse vírus que está rodando pelo mundo está rodando de forma aleatória. Você acha que é o diabo que está no controle de tudo isso? Não, irmãos. Não. É Deus. Em graça, misericórdia e poder. O Senhor tem um plano perfeito e tem propósito em tudo que decreta e que ordena. Em tudo. Deus não se exclui dos eventos que nos rodeiam, meus irmãos. Eu quero ler também, por favor, vamos lá para o livro de Jó. Vá lá comigo. Jó capítulo 37. Jó capítulo 37. O Davi comentou algo aqui, vocês devem ter lido. E nós vamos tocar um pouco nisso aí, quando fala de Jó. Vamos lá para Jó, capítulo 37. Vocês certamente já devem ter lido algumas vezes o livro de Jó. Se não leu ainda, você precisa ler, tá bom? Então você que está nos ouvindo, leia o livro de Jó. O Jó é muito conhecido, mas só de boca. Às vezes por leitura e por estudo, poucos conhecem o livro de Jó. Jó capítulo 37, versículo de número 11. Diz assim, Jó 37, 11 a 13. Diz, também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espagem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham, acho que falei amor, se espalham para uma e voltou, e para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. Uma ênfase aqui no 12. Então elas segundo o rumo que ele dá, falando sobre a umidade das nuvens, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. Versículo 13. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra ou para exercer a sua misericórdia. Então, todos os eventos naturais, desde clima até mesmo desastre, doenças ou deficiências, estão aos olhos do Pai, o Deus Todo-Poderoso, que governa de forma absoluta, executando o conselho da sua vontade, os desígnios eternos que ele propôs em seu coração, para realizar, através da história do homem, aquilo que ele quis fazer. Então, Deus é soberano sobre isso. Deus é soberano sobre todos os mínimos detalhes, meus irmãos. Não há vento, não há tempestade, não há furacão, não há ciclone, tá bom? Não há tufão, nem um ventinho mínimo ou fraco que esteja fora do controle de Cristo Jesus. Lembra em Marcos capítulo 4, quem foi que ordenou aquela tempestade? Quem foi que ordenou que acontecesse? Quem foi que mandou os ventos se aquietarem? Quem foi? O Deus Todo-Poderoso. E naquele momento ali, o Deus Pai, na pessoa do Deus Filho, ordenando simplesmente com uma palavra da sua boca: aquietai-vos. Uma ordem aos ventos, uma ordem aos mares. Pronto, bastou para que a própria natureza se calasse naquele momento
de grande medo para os discípulos naquele barco. Tá bom? E irmãos, eu já caminhando do meio para o fim. E os sofrimentos? Sim, os sofrimentos estão dentro do governo soberano de Deus? Sim ou não? Obviamente, você deve, diante dessas coisas que temos compartilhado, obviamente a resposta é sim. O sofrimento também humano, e o sofrimento da própria natureza, que também sofre, estão sim dentro do controle, dentro da vontade, dentro dos conselhos eternos de Deus. Eu quero ler aqui 3 referências. A primeira é lá no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 4, tá bom? Êxodo 4, versículo 11. Êxodo, vá comigo lá para Êxodo capítulo 4, versículo de número 11, onde diz assim, olha como isso aqui é invocado, né? Aqui vai falar sobre Moisés resistindo à vontade de Deus, e Deus, não, é você que eu quero, né? E aqui vai ser outro ponto de outro estudo, tá bom? A soberania de Deus em relação à vontade humana, mas eu não vou comentar, não vou falar sobre isso hoje. Êxodo 4, versículo 11, Deus fala assim, respondeu-lhe o Senhor, aqui é Deus falando com Moisés, você deve saber, muito bem, né? Deus falando para Moisés, Moisés querendo, não, eu não sei falar, eu não sei, não tenho talento, minha língua é presa e por aí vai, criando muitos pretextos para não servir a Deus, no chamado que Deus faz a ele. E ele falou, Deus falando para Moisés, Deus falando, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então, Deus, Ele fez essas coisas também. Deus, Ele está no controle dessas deficiências e desses sofrimentos aos quais Moisés aqui está falando do próprio Deus, que o próprio Deus, Ele governa soberanamente sobre tudo isso, tá? 1 Pedro capítulo 4, vamos lá agora para o Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 4, versículo 19, 1 Pedro 4, versículo 19, diz assim o Senhor, olha como é evocado aqui também, irmãos, preste muita atenção, por isso também, aqui Pedro escrevendo, por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Então, o sofrimento também faz parte do governo soberano de Deus. Tá bom? O sofrimento faz parte do governo soberano de Deus. Ah, pastor, então Deus ele decreta o sofrimento? Sim. Né? Sim. Não tem outra resposta. No final das contas, temos que compreender que, dentro dos decretos eternos do Senhor, o sofrimento foi ordenado por Ele, meus irmãos. Isso aqui pode ser meio chocante, e de fato é da vontade do Senhor o sofrimento. Agora, sempre ligando tudo isso aos propósitos do Senhor em decretar tais sofrimentos. Um exemplo bem atual, irmãos. A igreja do Senhor está sofrendo diante de tudo que temos visto ao nosso redor? Sim ou não? Sim ou não? Você, meu irmão, está sofrendo por não congregar, como de costume, como nós fazíamos? Eu estou sofrendo. Você está sofrendo. O cristão que ama o congregar, não poder ir
congregar junto com as famílias, junto com os irmãos do bairro ou dos bairros, sofre. Deus quer isso? Deus decretou isso? Foi da vontade dele isso? Sim, foi e é da vontade de Deus. Se não fosse da vontade do Senhor, a pergunta óbvia e resposta também que eu faço é: se não fosse da vontade do Senhor, aconteceria? Se ligue aí, viu, meus irmãos? Pense, né? Talvez seja chocante, talvez seja difícil de absorver essa doutrina nesse ponto quando nós falamos de sofrimento, mas é a verdade. O sofrimento faz parte da vontade soberana do Senhor, mas sempre ligado para com aqueles que Ele ama, com propósitos, com objetivos finais. E lembra, dentro do propósito do Senhor, ao decretar o sofrimento, os propósitos do Senhor para com o seu povo são sempre bons. São sempre bons. Eu não queria aplicar isso não, mas eu vou aplicar, tá bom? Mas eu vou falar disso nos próximos encontros devocionais, tá certo, meus irmãos? Então, veja, quer soframos por uma deficiência ou pela maldade dos outros, Deus é quem decide. Ou melhor, Deus é quem decidiu e decide se vamos viver ou se vamos morrer. Né? E eu quero ler para vocês aqui 3 referências bem breves, por favor. Tenham paciência, tá bom? Deuteronômio 32, vamos lá para Deuteronômio 32, lá para o Antigo Testamento. Eu quero que você leia comigo Deuteronômio 32, versículo 39. Marque esse versículo na tua Bíblia, tá bom? Tá bom. Deuteronômio 32, versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor. Estão preparados aí? Não vão se escandalizar, não. Olha o que Deus fala. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Olha o que Deus fala aqui. Se prepara, não caia da cadeira não, se segura na cadeira. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Já tinha lido essa passagem bíblica? Você conhecia esse versículo que Moisés aqui nos apresenta? Em Deuteronômio capítulo 32. É duro, é difícil, dói a pancada, né? Que Deus é esse, pastor? Eu te respondo, é o Deus soberano, o absoluto, o Senhor, que está acima de tudo e de todos, e que Ele é bom, Ele é gracioso, Ele é cheio de compaixão, e Ele tem os seus propósitos, que serão revelados no final da história deste mundo, e vamos reconhecer a sua bondade, mesmo diante de alguns sofrimentos que Ele mesmo quis que acontecesse conosco. Será, meus irmãos, que você crê assim? Novamente vamos lá para Jó capítulo 1. Corra aí para o livro de Jó, capítulo de número 1, versículo 21. Cadê você, Jó? Aqui encontrei Jó, capítulo 1, versículo 21.
Diz assim a palavra do Senhor, que vocês sabem tudo que aconteceu com o nosso querido Jó, né? Perdeu bens, perdeu filhos, sua saúde foi lá para baixo, seu corpo ficou todo purulento, todo cheio de feridas, cheio de tumores. Lá no versículo 21 do capítulo 1, Jó fala assim, nós vamos ler o 20 e o 21. 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e disse. Aqui foi depois que ele soube da morte dos seus filhos. E disse, versículo 21, e disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Ele adora ao Senhor falando, bendito seja o nome do Senhor. Perdeu bens materiais, perdeu pessoas que ele mais amava, filhos, mas reconhece o Deus soberano. Ele dá e ele tira. E temos que falar assim como Jó, alcançar, irmãos, aplicando nesse momento difícil, alcançar o nível de espiritualidade e afirmar, bendito seja o Senhor. Que diante da sua vontade, que muitas vezes machuca o homem, machuca o crente, dói a nossa alma, dói o nosso corpo, no final das contas, os propósitos do Senhor são bons para mim e para todos aqueles que amam o Senhor. Última referência, meus irmãos, é Tiago capítulo 4, versículo 13 a 15. Você já deve estar imaginando qual é essa referência. Tiago capítulo 4, versículo 13 ao versículo 15. Encontrei aqui nosso querido Tiago, capítulo 4, 13 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. 4, 13 a 15. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devia dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Então, a soberania do Senhor, irmãos, de fato, é uma doutrina verdadeira, é uma doutrina maravilhosa e que nós temos que crer. Crer com o coração, crer com a mente, crer com a prática, a qual nós devemos estar assumindo, tá bom? Eu quero finalizar esse momento, 46 minutos de devocional. Pense no devocional rápido. Isaías 48, volte lá para Isaías 48. Isaías 48, versículo, deixa eu ver aqui se eu coloquei, anotei, eu só anotei o capítulo. Isaías 48, aquela trecho que nós lemos. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Isaías 48. Deixa eu ver só. Eu só anotei aqui o capítulo, não anotei aqui o versículo. Estou tentando aqui encontrar Isaías 48, confessai a Deus, não sei, de repente, pronto, Isaías 42, vamos ler o versículo 3, diz assim, as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, sim, pronunciou as minha boca, e eu as fiz ouvir, de repente agi, e elas se cumpriram. Isaías aqui falando, dando a Israel
a palavra do Senhor, a exortação do Senhor diante da sua teimosia, ao qual Deus já havia falado que iria acontecer, e o que aconteceu e de fato aconteceu, porque Deus assim cumpriu a sua palavra para com o seu povo, e Deus irá cumprir a sua palavra para com o seu povo agora, com a sua igreja, meus irmãos. Então, gente, espero que eu tenha obtido êxito no meu propósito desta noite, de aguçar as nossas mentes em relação a essa doutrina tão falada e por alguns tão duvidada, e até mesmo por aqueles que creem nessa doutrina, às vezes tão pouco praticada. Você me pergunta, como praticar essa doutrina? Não é algo só na teoria, pastor? Não é algo só conceitual? Não, não. A doutrina da soberania é algo prático, e é o que nós queremos ver nos próximos devocionais, tá bom? Então, que o Senhor abençoe nossos corações com uma fé genuína neste Deus que é soberano, que exerce o conselho da sua vontade de forma soberana e absoluta. É Ele, somente Ele. É Ele que decreta, é Ele que executa, é Ele que ordena. É a vontade dEle que prevalece. Então, diante de tudo que acontece na minha vida, na sua vida, na vida do mundo, não pense, meus irmãos, que o Senhor perdeu o controle. Não pense que o Senhor não está observando ou mesmo governando. Deixe-me falar só algo para encerrar, A gente pensa que o bem e o mal estão lutando de forma igual. Não é isso. Alguns pensam que Deus e Satanás estão lutando, disputando poder. Não, tá bom? Não é isso. Não é isso que acontece. Deus não precisa disputar o poder dele com Satanás. Satanás, ele está nas mãos de Deus. E aqui, só para a gente compreender que Deus está acima do mal. Mesmo a gente pensando que o mal está reinando ou dominando o mundo. Tá bom? Então Deus, poderosamente, soberanamente, com a sua onipotência e o seu governo absoluto, tem as coisas nas suas mãos. Tem as rédeas do universo, como foi falado, nas coisas mais medíocres, nos acontecimentos mais grandiosos da humanidade, é Deus que está por trás, de forma absoluta, sábia e bondosa. Não esqueça, de forma absoluta, sábia e bondosa. Então creia neste Deus. Amém? Creia. Peça ao Senhor fé, capacidade para absorver essa doutrina que vai fazer grande diferença em todos os momentos da minha e da sua vida. A Deus toda honra, a Deus toda glória, a Deus todo o louvor. Tá bom? Que Deus abençoe. Eu quero rapidamente dar um alô aqui para a turma, para vocês que estão nos assistindo. Tiago Campelo, Deus abençoe, Tiago. Eu tenho orado por você também, viu, Tiago? Fica com Deus. Cris Adams está me dando uma boa noite. Ele falou aqui que pegou o devocional pela metade, mas tudo bem, para o futuro. Muitos jovens entregues à bebida, ao som, Adams? É desse jeito mesmo, Eliette, Deus abençoe. Jonas, Raimundo, Tamires e o Júnior, Jonas, Guia, Raimundo. Eliette, Paula. Amém, Eliette, pelo que você falou, Deus abençoe. Amanda, boa noite. Glaucia, Deus te abençoe, Glaucia, mais uma vez. Júnior, Lisonete, Tassiana, Rodrigo, e Maísa e o bebê, boa noite.
Eliette, Deus abençoe. Lucas, ó, Maísa Lopes está aqui. Maria Helena, Deus abençoe, Maria Helena. Aí em Crato, boa noite, querida, um beijo no oi, tá bom? Grande pastor Renato Henrique, Deus abençoe sua vida, pastor Renato, seu ministério, tá? Obrigado por estar conosco. E se sentir falta de você, viu? Hoje pela manhã, viu, Renato? Margarida, Deus abençoe Rivânia mais uma vez, Mazé, Antônia Neto, deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui. Lourdes, irmã Lourdes, Mazé também, Débora, Eliette, Glaucio está aqui. Dona Silene, boa noite, Dona Silene. Deus abençoe grandemente a sua vida. Davi, já citei aqui, muito obrigado, Davi, pela presença também. Sara e tudo mais, eu acho que não tem. Irmã Francisco da Chagas Aragão, boa noite, irmão Francisco. Se eu não me engano, o senhor é de Russas ou não? Ou é de Viçosa? Deus abençoe a sua vida, tá bom? É um prazer tê-lo como meu irmão. Isaac, mais uma vez. Então, irmãos, vamos encerrar com oração, tá? Grato a Deus por esse momento, por essa ferramenta. Oremos uns pelos outros, tá bom? Vigiemos os nossos corações. Vamos nos alimentar com a palavra, vamos alimentar com a verdade da palavra. Marcelo Melo, Deus abençoe. Marcelão, boa noite para você. João Vitor e toda a família nos assistindo, obrigado pela atenção, viu, Vitor? Quer saber? Teles e Jamilena, Antônio e Renata, lá em Juazeiro conosco. Obrigado, Antônio e Renata. Deus abençoe seu coração, que você possa confiar neste Deus que se revela nas Escrituras Sagradas, tá bom? E perceber a segurança que Deus dá a todo aquele que crê, tá bom? Marcela, mãe dos gêmeos, boa noite, Marcela. Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Abraço aí para o Alexandre e toda a congregação da Marcela aí em casa, tá bom? Muito obrigado. Vamos orar, tá? Vamos orar e em seguida vamos cantar. Dáurea já pediu um cântico aqui, hein, Dáurea? O hino 313. Não sei se Karine conhece, tá, Karine? 313. 303 do cantor cristão. Dáurea, eu não conheço esse hino, não. Então, Elisandro está pedindo 313. Não, conheço não. Conhecemos não. Canta aí, Elisandro, pra gente ver. Conheço não. Hã? Canta aí. Tô ouvindo nada, ó. Não conhecemos. Não é 314, não? 313, deixa eu ver aqui. Aqui é o 314. Será que não é o 314? O vizinho. Olha aí, Cacau, o 489 que a Marcela está pedindo. 489. Deixa eu ver aqui, Não sei quando Cristo Jesus há de vir. Elisandra, depois você manda o áudio aqui ensinando 313, tá bom? Não ouvi você cantar, não. Vamos tentar cantar Vamos cantar... Qual é? 489. 489. O 313, Elisandra, eu vou tentar lembrar aqui. A Karine para a gente aprender também depois, tá bom? 489, vamos cantar com alegria e orar encerrando, tá bom? Quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia que eu hei de partir, mas eu sei que notando seu rosto luzir, será grande glória para mim, será grande glória para mim, será grande glória para mim, mas eu sei que notando seu rosto luzir, será grande glória para mim. Tá chovendo aqui. O canto dos anjos ainda não sei, nem que sinfonia eu lá ouvirei, mas eu sei que eu falar de Jesus, o meu Rei.
pra mim, será sinfonia pra mim, será sinfonia pra mim. Mas eu sei que eu falar de Jesus no meu rei, será sinfonia pra mim. Não sei que morada Jesus me vai dar, e nem qual o nome eu hei de ganhar, mas eu sei que o bem-vindo ele hei de escutar. Será só isso será céu pra mim, só isso será céu pra mim, mas eu sei que eu dele hei de escutar. Será sinfonia. Isso será céu pra mim. Desculpa. Será céu pra mim. Amém, meus irmãos, boa noite. Meu pai, Tony Alves, aí em Crato, juntamente com minha irmã Creuzinha. Um beijo pra vocês. Creuzinha, amanhã eu ligo pra vocês, tá bom? Pra gente se ver pelo zap, uma chamada de vídeo, tá bom? Dê um abraço na Branca aí por mim. Então, Tony Alves, um cheiro, um abraço e a benção, meu pai, tá bom? Que Deus abençoe também, Senhor. Francisco da Chagas, Aragão, lá, muito bem, meus irmãos, lá no Boqueirão dos Bitões. Oh, coisa boa saber que você, irmão Francisco, está nos assistindo, congregação lá de Viçosa, com uma congregação lá no sítio dos Bitões, Boqueirão dos Bitões. Obrigado pela companhia, tá bom? Aqui a chuva chegou sim, ó. Tá chovendo forte aqui, tá? Graças a Deus. Então vamos orar. Em seguida estaremos encerrando, tá bom? Santíssimo Deus e Pai soberano, nós lhe suplicamos a tua graça sobre nós, a tua graça que nos transforma, a tua graça que nos faz perseverar, a tua graça que nos dá alegria de te conhecer, a tua graça que nos dá alegria de ter a Jesus como Salvador. Pai, abençoa as pessoas que estão a nos assistir. Fortaleça a fé de cada uma delas, e inclusive a minha também, junto com a família aqui, Pai. E em tudo, nós queremos afirmar como Jó afirmou: bendito seja o Senhor, bendito seja o Deus de Israel, de Isaac e de Jacó, bendito seja o nosso Deus, que vive e reina eternamente, em nome de Jesus, amém. Boa noite, queridos, beijo, Deus abençoe, dá um abraço. Elisandra, a chuva também chegou, fica com Deus. Chegou, mamãe, aí? Boa noite, orem pelo pastor, orem pela esposa do pastor Karine, orem pelas 3 filhas, que eu tenho me comprometido a orar por cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe. Qualquer coisa, estamos aqui.